porque tem tudo a ver com o próximo assunto. E agradecendo já a deixa que você nos deu sobre segurança pública, né? A gente sabe que hoje, da forma como está a legislação, segurança pública é, sobretudo, e aí eu destaco sobretudo, um dever dos estados. Mas é um trabalho conjunto que é feito pela esfera municipal, pela esfera federal também, e hoje com esse protagonismo dos estados. Começando com a Maria, então, para a gente girar nesse sentido. Maria, você acredita que segurança pública, aqui na capital paulista, nesse debate de hoje, vai ser um dos principais pontos levantados? Sem dúvida, vai ser o principal, eu diria, porque, inclusive, em pesquisas recentes com o eleitorado paulistano, constatou-se que a preocupação com segurança pública é a principal nos últimos 2 anos, superando até saúde, inclusive. A gente tem, hoje em dia, atualmente, uma fila na própria saúde da cidade de 500 mil pessoas esperando para fazerem seus exames e a questão do efetivo da Guarda Civil Municipal de 7 mil, por aí. Acredito que será, sim, a pauta principal, inclusive com os candidatos com propostas bastante semelhantes. O que é interessante, quem não teve a oportunidade de dar uma olhada no que os candidatos estão falando sobre segurança pública, tanto de esquerda quanto de direita, o coração do que eles estão propondo são bastante semelhantes. Acho que é porque o problema tá grave mesmo. Luana, até para preparar a audiência que está nos acompanhando e que eventualmente vai assistir ao debate logo mais à noite, o que um município, o que um prefeito pode fazer nessa área de segurança pública para aumentar a segurança da população? Já que há restrições, falamos sobre o protagonismo dos estados nesse quesito. Exato. Sem dúvida. Esse acho que é o ponto crucial dessa discussão, dado que é um tema muito sensível, como a gente colocou aqui, vai estar presente no debate e está presente no nosso dia a dia. Quem aí não está preocupado com o aumento da criminalidade, com o aumento de furto de celular, a gente já falou aqui em outros programas desse aumento que saíram dados recentes aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Enfim, é um tema grave. Porém, o município tem limitações em relação à responsabilidade dele. De novo, é importante colocar isso e eu estou curiosa para ver, não sou como a Maria que já sei tudo o que está sendo proposto, mas ela vai contar pra gente. É que eu ela vai nos contar. Governo, os rascunhos estão chegando a mim. Pô. Exato, ela recebe tudo antes, ela é muito afiada, então ela vai contar pra gente. Mas o que a gente precisa ter em mente, né? Primeiro, a responsabilidade do município é limitada. Hoje, constitucionalmente, a responsabilidade da segurança na localidade, né? Porque o município está dentro do estado, mas naquela referência, naquela região geográfica estadual, é do estado. Os municípios não têm a responsabilidade pela segurança pública, mas eles têm responsabilidade em diversas ações que colaboram para a efetividade dessa função. E tem vários exemplos, né, que municípios têm feito. Em muitos momentos que a gente, para quem trabalha com política pública, vem essa questão, né? Os prefeitos muito preocupados com a segurança pública, mas ficam ali de mãos atadas porque o máximo que eles conseguem fazer é atuar com a guarda municipal ou melhorar a zeladoria, melhorar a iluminação. Só que essas questões, elas são cruciais. Então, hoje, o que tem sido feito em vários municípios do Brasil e fora do Brasil também, inclusive eu não vou dizer que eu não sei de todos, mas eu sei pelo menos um plano de governo que se refere ali às pautas de segurança pública, que é baseado em um programa que foi implantado em Nova York, aí na década de 90, que é chamado No Broken Windows. O que é isso? Esse programa, ele previa ali, né, na época, os índices de criminalidade de Nova York eram altíssimos e o governo estava extremamente preocupado, não sabia o que fazer e fizeram uma série de pesquisas e viram que os lugares onde se tinha o maior número de carros quebrados, com as janelas quebradas, sem iluminação, sem a zeladoria, né, pública que conferia ao município essa responsabilidade, eram os lugares, as mesmas localidades onde tinham as maiores taxas de criminalidade. E esse programa foi voltado justamente para restabelecer a ordem e a zeladoria desses lugares, basicamente deixar esses lugares iluminados, organizados, retirar os carros quebrados, por isso se chamou No Broken Windows. E eu sei que alguns dos programas, ou pelo menos um dos programas aqui da Prefeitura, ele está baseado nesse programa para trazer
para o município essa mesma perspectiva de que ele sim tem responsabilidade, apesar de constitucionalmente isso ser papel do Estado, ele sim consegue envidar ali, colocar ações que melhorem essa zeladoria, que mapeiem, né? Hoje a gente tem mapeamento geográfico de tudo, a gente tem inteligência artificial, a gente tem diversas ferramentas onde a gente consegue mapear quais são as zonas quentes que a gente fala em segurança pública, né? Quais são as zonas que tem ali uma criminalidade mais alta, quais são esses tipos de crime e de que forma a zeladoria, o município, ele pode colaborar com as ações do Estado. A gente tem, perdão, último ponto, a gente tem aqui no estado de São Paulo um centro que atua para integrar, inclusive, o comando e o controle de todas as instituições públicas, privadas, municipais, estaduais que atuam com segurança pública, que é o CICC, do estado de São Paulo. Então, essa integração, ela acontece e os planos, com certeza, eles devem, aqueles que forem realmente corretos em relação à responsabilidade municipal, ir nessa direção. Talvez. Eu só queria fazer uma réplica rapidinha, chamando a atenção para o que eu falei aqui dos planos de governo. Ela ficou alimentando isso no coração. Eu quero só falar uma coisa, que a convergência é tão grande que tanto os candidatos de esquerda, o próprio Boulos, a Marina Helena, o Ricardo Nunes, que, né, esquerda o Boulos, mais para a direita a Marina Helena e o Ricardo Nunes, eles têm na equipe deles, ou como vices, coronéis da reserva. Então, assim, esquerda e direita chamando aí o pessoal que compôs a Polícia Militar e, enfim. É o mínimo. Então, a convergência é grande, só para chamar a atenção disso daqui. Ótimo. Pelo menos nisso eles não discordam, né, Lívia? Pelo menos, que é gritante, é notório. Sim. Eu mesma contei aqui na segunda, nesse mesmo programa, que eu fui vítima em São Paulo. Eles puxaram também, e aqui é importante a gente falar, que o pessoal fala, a culpa é da vítima, né? A criminologia tem essa tendência, ainda que mínima, em falar que a culpa é da vítima. A vítima estava... eu acho assim, claro que eu não fui prudente, eu estava no centro de São Paulo, eu trabalho com isso, né? Eu sabia que eu não tinha que ir com corrente, mas eu não consegui tirar, ele veio por trás de mim. E o que eu quero ponderar aqui? Há uma sensação de que nós estamos reféns da criminalidade. Não é? Então, me parece que você não pode ter um celular. E me parece não. Nós não podemos andar... Mostram. Isso. Estatisticamente, todos sabem. E aí, nesse caso, né, Maria, eles devem ser mesmo convergentes, porque não há uma discussão com relação à sensação de, não só impunidade, mas de insegurança que a gente vive aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Não vou estender a tudo, mas especialmente aqui. Eu fui vítima, e aí eu estava com a minha filha, ela falou, mãe, eu falei, deixa ele levar, eu não posso reagir, porque se eu reagir, fica pior. E aí, por que eu estou pegando esse cenário, né, que eu fui vítima recentemente? Quando a gente vai estudar o crime e o criminoso, a Luana trouxe aqui um pouquinho das noções de criminologia, a gente sabe que aquele ponto onde mais acontece, então começa do centro expandindo, né? Então nas grandes cidades, como é o caso de São Paulo, a criminalidade, é evidente, eu não sou uma PhD nela, mas qualquer estudioso da criminologia vai saber disso, começa no centro e vai se expandindo. Como que a gente tem vários cenários para quebrar esse boom da criminalidade. Por exemplo, ruas mais escuras. Claro que se o criminoso, ele tem a possibilidade de... Claro que... Gente, deixa eu só aqui falar, porque o pessoal fala, mas não rouba só onde é escuro. Claro que não. Mas estatisticamente, se você pegar uma rua iluminada e uma rua escura, onde o criminoso vai ter mais facilidade de subtrair um bem? Na rua escura. Por que então não coloca iluminação? Sabe o que eu fico pensando? Que, e isso é uma coisa minha, que eu acho que o Estado, embora ele saiba o que fazer, claro, ele barra em coisas que são inconstitucionais, como é o caso da Guarda Civil Metropolitana não poder fazer certas abordagens, né? Porque os nossos tribunais, na verdade, por uma garantia, dizem lá no artigo 144 da Constituição que não é possível, aí anula investigação. A gente tem a barreira, mas muitas vezes me parece que não há uma vontade de fato incidente, ou não há uma possibilidade, vamos dizer assim, de enfrentar cara a cara essa criminalidade. Porque, veja, nós estamos aqui numa tarde, né, de quinta-feira, sabendo por onde ir, sabendo o mecanismo, sabendo a estatística, e me parece que o crime está acima da vontade dos estados. Me parece que nós perdemos a mão em algum momento, tendo em vista que, e eu digo isso porque perdemos a mão, se ali tem que estar iluminado, por que não coloca a iluminação? Não, é igual aqui, ó, na Paulista. Quantas vezes a gente não escuta falar, fulano levou celular? Hoje hoje eu não vou falar, hoje tem um pouco mais com policiamento. O centro de São Paulo, preciso dizer, que vi muita polícia, inclusive, olha os problemas que a gente tem. Eu estava passando, tinha pessoas em situação de rua, né? Não no local onde é lá a Cracolândia, que a gente chama assim, aqui em São Paulo. Aí a polícia militar passou, tocou a sirene, eles se levantam. Então, a gente tem problemas
lá dos primórdios, né, Luana? Então, fica até difícil a gente imputar diretamente alguém. Eu acho que é um conglomerado de problemas que se juntam e se desdobram aqui na nossa cidade. Então, fica mais difícil da gente apontar o dedo para alguém efetivamente. Mas se cada um não fizer aquilo que lhe incumbe, dizendo, eu não posso porque eu sou o prefeito, eu não sou o governador. Aí, sabe o que vai virar? Daqui uns dias, se passar ou não, enfim, a gente depois até fala sobre essa PEC lá do governo, segurança pública, vai falar, não, mas o problema agora é com o governo federal. E aí vai empurrando cada vez mais com a barriga e só vai trazendo mais problema para o morador aqui da cidade de São Paulo. Essa sensação, Ana, da Priscila, de que está havendo mais policiamento na região central é fato. Tanto é que, pelo menos, o número de celulares, de roubos de celulares, diminuiu em junho, aqui no centro da capital. Por outro lado, quando há concentração dessas forças de segurança no centro, as regiões periféricas acabam ficando desguarnecidas, porque não existe fórmula mágica, você tira de um lugar para colocar em outro, se não contrata, é isso que acontece, né? Você tira de um lugar para colocar em outro. Mas em algumas regiões periféricas houve aumento no número de furtos, roubos de celulares. E quando a pauta é segurança pública, aqui em São Paulo, não dá para não falar de Cracolândia. Né? E quando se fala em Cracolândia, um certo protagonismo municipal nessa seara aumenta, porque, nesse caso, a prefeitura pode atuar em muitas frentes, que não a segurança pública especificamente, para ajudar a controlar esse problema. Só que ninguém até hoje conseguiu fazer isso. Nossa, Lívia, você deixou para mim a bomba da Cracolândia. Deixou. Eu defendo aqui fortemente de que a Cracolândia, ela não é só uma questão de segurança pública, você acabou de concordar comigo, e a gente passa por aí barreiras da constitucionalidade com relação ao que fazer em termos de saúde pública, porque essas pessoas estão doentes, elas estão viciadas, então tem toda aquela discussão de internação compulsória, você pode internar, você não pode. Eu vou sair ilesa dessa discussão, não vou nem opinar, mas com certeza é algo que, se a gente tiver alguém disposto a realmente tratar deste problema, isso vai refletir na nossa segurança pública. Eu queria só que, concordo plenamente que o centro, ele melhorou em termos de segurança pública e pode até ser aí um indicativo de uma tentativa de uma popularidade às vésperas das eleições por parte do prefeito Ricardo Nunes, que hoje é quem governa e quem manda na GCM. Mas o fato é que, mais do que mais dinheiro, a gente tem discutido muito sobre a qualidade do gasto público. Porque dinheiro não falta. Sabe que se arrecada muito. No entanto, a forma como esse dinheiro chega na ponta final, que não tem sido feita da forma adequada, não tem sido feito de uma maneira eficiente. Porque a gente sabe que, assim, o dinheiro para colocar mais GCM na rua, tem. O dinheiro para você conseguir colocar iluminação na periferia, tem. Ele só não está sendo utilizado da maneira adequada. E eu acho que esse seria um ponto muito importante de ser abordado durante as campanhas. Como eu vou fazer para usar o dinheiro que a gente tem de uma forma mais eficaz? Como eu vou fazer o dinheiro que a gente tem, que a gente sabe que entra porque é a gente que paga, chegar de volta para nós? Porque essa é uma discussão, né? As pessoas falam, não, porque não sei aonde, na Europa paga 50% de imposto. Pô, mas daí você não paga escola, você não paga plano de saúde, você não paga transporte, sabe? Então, assim, o que a gente quer, mais do que pagar menos imposto, é que a gente veja isso voltar para nós de uma maneira eficiente. E é o que está faltando, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil todo. E é o que a gente precisa ver, começar a mudar, se Deus quiser, começando hoje à noite. Assista o debate. Agora, 2h56. Queria falar alguma coisa ou posso girar o assunto, Luana? Não, é só entrar no debate da Cracolândia. Pois não. Você vai trocar? Meu Deus. Ela gostou. A gente não vai sair daqui. Vamos continuar, então. Se tem assunto, a gente vai. Não, eu ia só trazer aqui uma perspectiva sobre esse assunto, porque acho importante, essa semana foi instalada uma operação, nessa segunda-feira, no início da semana, na Cracolândia. É um tema que a gente já enjoou, né, gente, de falar.
Entra eleição, sai eleição, assim, eu tenho um incômodo até físico em mim, não sei em você que está aí acompanhando, de falar desse tema e pensar, meu Deus, como a gente ainda não conseguiu resolver ou dar pelo menos um encaminhamento que seja mais condizente com a gravidade dessa situação para um tema que afeta as pessoas que estão vivendo ali, as pessoas que afetam, que estão ali como usuárias, as pessoas que moram naquela região, as pessoas que vivem no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, porque é realmente uma vergonha para nós e uma questão de humanidade também. Então, só depois de colocar o desabafo aqui como cidadã, falar um pouco sobre o que aconteceu nessa operação. E eu acho que é bem importante a gente falar disso, porque o tema de segurança pública, como a gente trouxe, é o foco desse ano e, na minha visão, vai ser o foco até a eleição de 2026. Esse tema vai ser carregado até lá e vai tornar a nossa eleição de 2026 ainda mais emocional. A gente passou por isso em 2018, vocês lembram. Então, voltando à Cracolândia, foi deflagrada essa semana uma operação conjunta aí no estado de São Paulo, Ministério Público, enfim, todos os órgãos pertinentes, porque foi uma operação que não foi só voltada para os usuários de droga que vivem ali, que atuam naquela região, mas também para o crime organizado, né? Foi focada no crime organizado em toda a rede de operação comercial que existe em volta da Cracolândia. A gente não está falando só dos usuários, está falando do traficante, a gente está falando na loja que recebe os celulares roubados pelos usuários ou por pessoas que ficam ali no entorno e que fazem a revenda. A gente está falando de oficinas, a gente está falando de um conglomerado ali de comércio que existe em função do crime e que foi, nesse momento, pela Secretaria de Segurança Pública, alvo, né, dessa operação, que prendeu já, se eu não me engano, 15 pessoas e que trouxe à tona uma série de problemas que a gente sabe que existem, né? Prevaricação de servidores públicos, foram presas pessoas da GCM, outros policiais, se eu não me engano, um policial civil foi preso, um investigador da Polícia Civil. Então, é importante a gente olhar também quais soluções são possíveis. Nesse caso, e acho que 5.800 pessoas foram encaminhadas para tratamento, né? Que são usuários que vivem ali naquela região. Por que esse tema é crítico? A gente está muito perto da eleição e ele vai sim participar, e como a gente trouxe aqui de boa parte do debate, como protagonista. Porque a gente precisa ter, na minha visão, essa operação, a gente precisa observar, obviamente, o resultado dela. Tem 2 dias eu li e tive contato aí com os resultados muito recentes, né? Mas, pensando médio e longo prazo, a gente precisa ver a efetividade. Mas o que eu acho importante quando a gente toca em segurança? A integração, a atuação nessas operações de forma integrada. Porque a gente não está mais falando de quadrilhas esparsas, né? Quadrilhas dispersas. A gente está falando do crime organizado, que dominou praticamente, né? Teve até uma fala do presidente Lula essa semana que o crime organizado é uma multinacional. Exatamente, eu acho que é a melhor forma. Foi hoje. Acho que é a melhor forma de descrever o que é o crime organizado no nosso país. Então, só trazer à tona esse ponto e, óbvio, essa integração, como eu falei, não só para a operação policial, a operação de segurança pública, mas para o que vai acontecer com essas pessoas que foram encaminhadas para tratamento, o que vai acontecer com aquela região para que os moradores passem a recuperar a segurança de viver ali, ou a gente consiga reocupar, dar um outro significado para aquele lugar. E daí vem essa parceria, né, a importância de um município participar da discussão, o município ter uma atuação ali condizente. Eu dei uma olhada nos números, a gente tem quase 80 mil moradores de rua na cidade de São Paulo, quase 100 mil no país. 25% da população de rua está no país. A gente está falando aqui dessa população que é bem específica da Cracolândia, que está envolvida com droga e a criminalidade, mas a gente tem também a população de rua de modo geral. E essa é uma função, um papel que o município tem como responsabilidade e tem, infelizmente, deixado muito de lado e não cumprido com aquilo que se espera e com o orçamento que existe para isso.